Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Débora Grimski-Stabak e hoje trago para vocês esse vídeo referente a formas de medida da interceptação da precipitação pluviométrica. Então, o que seria essa interceptação da precipitação? Ela é parte da água precipitada que fica retida aqui na vegetação antes de tocar o solo. Ou seja, ocorre a chuva, certa quantidade de água atravessa a vegetação sem contato com a vegetação, mas uma parte fica aqui retida. Ela diminui a ação erosiva do solo e o armazenamento de água, pois menos água consegue chegar até o solo. E ela é mais importante em regiões de chuvas menos intensas, já que chuvas desse tipo, elas têm uma interceptação maior, diferente de chuvas mais intensas, onde mais água atravessa a vegetação. A capacidade de interceptação ela depende de vários fatores. O primeiro, a intensidade, duração e volume da precipitação, como exemplo citado anteriormente. Características da cobertura vegetal, como por exemplo folhas mais largas na copa das árvores, pode ocasionar uma maior interceptação. Condições climáticas, como por exemplo a presença de vento nas chuvas, que vai fazer com que mais precipitação alcance o solo e diminua a interceptação. E épocas do ano, como por exemplo plantas caducifólias que perdem as folhas no outono, fazendo com que tenha menos interceptação. A literatura diz que precipitações superiores a 1 milímetro podem ter de 10 a 40% de interceptação. E já chuvas com menos dessa quantidade têm interceptação de 100%. Essa é a importância para chuvas de menor intensidade. A interceptação é muito maior. Então, como ocorre a medida dessa interceptação? Pode ser de forma indireta, a partir dessa fórmula, que indica que a interceptação é o volume total da precipitação, menos o que penetrou na vegetação, o que escorreu nos troncos e o que ficou na cobertura morta. Para se fazer essa conta, esse cálculo, é necessário fazer a coleta dos dados da precipitação total incidente, da precipitação interna, do escoamento dos troncos e da umidade da cobertura morta. Então, inicia-se a coleta de dados com a precipitação total incidente. Ela pode ser feita com pluviômetros a alguns metros da vegetação e feita a coleta a cada 24 horas. Pode ser por uma estação meteorológica próxima à vegetação, e algumas literaturas citam a coleta acima da vegetação, mas ela é um pouco complicada de se fazer, né? Você instalar um pluviômetro acima da copa das árvores, por isso que ela não é muito utilizada. A precipitação interna, que é o que atravessa a vegetação, não existe uma quantidade ou modelo específico de pluviômetros, mas sugere-se de 6 a 15 pluviômetros realocados periodicamente para diminuir o erro. E também realizada a coleta a cada 24 horas. Ou pode ser feita um sistema de calha, que ocupa uma maior área da floresta e assim pode ter uma amostra mais significativa. O escoamento dos troncos. Algumas literaturas elas ignoram essa interceptação por ter um valor baixo, mas outras citam que ela pode variar de 1 a 20% da precipitação total. Esse escoamento dos troncos ele pode ser coletado a partir de mangueiras de borracha em formato de U ao redor do tronco, dando 2 voltas, ou com um círculo de espuma de poliuretano ao redor do tronco, e ambos guiados até um reservatório. E a umidade da cobertura morta pode ser feita com equipamentos automatizados de umidade, né, feitas periodicamente. Existem outros métodos de medida que a literatura cita, como por exemplo a equação de Horton, de 1919. Ela considera que a interceptação é a capacidade de armazenamento de água no solo, mais a área da vegetação sobre a área total, multiplicada pela taxa de evaporação e duração da precipitação, sendo que essa capacidade de armazenamento ela é o coeficiente de proporcionalidade entre o índice de área foliar e a interceptação, geralmente 0,2 milímetros, usado pela literatura, e o índice de área foliar ela é a relação entre a vegetação e a área do solo. Aqui à direita a gente pode ver uma tabela de índices de área foliar. Então a gente pode ver que vegetações mais densas, como florestas, ela tem um índice de área foliar maior do que, por exemplo,
vegetações menos volumosas. Por quê? Vamos exemplificar um índice de área foliar 2. Significa que em uma área de 1 metro quadrado, existem 2 metros quadrados de vegetação, de folhas sobrepostas nesse caso. Então, aqui a gente observa como as vegetações mais densas, elas têm uma grande área foliar. O outro é o modelo de Ruther, de 1971, que trata a planta como um reservatório de água, sendo que a entrada desse reservatório é a chuva e a saída é a evaporação. Esse modelo ele é composto por duas equações, uma que simula o balanço hídrico do dossel, da vegetação, e outra que simula o balanço hídrico dos troncos. Então, começando pelo balanço do dossel, é essa fórmula aqui que é representada por 1, que seria o total, menos a precipitação interna, menos o escoamento pelos troncos, tudo isso multiplicado pela precipitação total incidente. Porque a quantidade de precipitação total vai interferir nessa quantidade aqui. Mas ela pode ser representada no modelo de Ruther como a drenagem da copa, a evaporação da copa e a variação do armazenamento da copa. Já o balanço hídrico dos troncos, ele é representado pelo escoamento dos troncos, multiplicado pela precipitação total incidente, ou pela evaporação da água retida no tronco, pela evaporação do tronco e pela variação no armazenamento do tronco. Para se alcançar alguns valores citados ali anteriormente no modelo de Ruther, precisa fazer outros cálculos para que se alcance o resultado, como, por exemplo, o cálculo da evaporação. Tanto da evaporação quanto de outros cálculos, é utilizado muito esse parâmetro. Por exemplo, se a água armazenada na vegetação for igual à capacidade de armazenamento, a evaporação vai ser zero. Mas se essa água armazenada for menor, aí utiliza essa fórmula, né? E aqui são todos os parâmetros que são coletados na prática. Aqui o cálculo da drenagem também leva em consideração esse armazenamento de água e a capacidade do armazenamento. Cálculo da variação do armazenamento de água também. Então, a gente pode analisar que esse modelo de Ruther, ele é muito detalhado. As literaturas, às vezes, elas preferem usar métodos mais simples, mas menos detalhados pelo trabalho. Mas quando se consegue todos os parâmetros desse modelo, há uma medida muito exata da interceptação. E assim pode ser feitas estatísticas, feitos outros parâmetros para se calcular a interceptação de uma vegetação específica, de um bioma, por exemplo, estimar, né, a interceptação de biomas brasileiros, tem vários trabalhos com isso. E para esses modelos, para essas pesquisas mais detalhadas, mais específicas, esse modelo é muito utilizado. Essas foram as referências utilizadas e essa foi a minha apresentação e muito obrigada pela atenção.